Fica à vontade. Monja, essa nossa live é uma continuidade de uma série de lives com o mesmo tema, o que a morte ensina para a vida, que começou com a professora Lucilena Galvão. Nós tivemos uma psicóloga aqui de Brasília, Luísa, depois o Rossandro Klinge, passamos com o pastor Caio Fábio e acabamos vendo, então, essa mesma perspectiva do que é a morte, do que ela ensina para a vida, com perspectivas tão diferentes, mas que parecem que caminham para um lugar comum, né? Apesar das origens, dos lugares de serem diferentes, parece que as respostas caminham para um lugar comum. A Monja tem muitas frases interessantes e sobre esse assunto ela disse o seguinte: a perspectiva da morte é muito agradável para nós, porque ao saber que isso termina, o sabor é melhor. Se nós acharmos que isso não termina nunca, eu acho que isso perde um pouco a graça. Então a morte é uma companheira muito querida da vida e caminham juntas. Um dia todos irão se tornar Budas, se tornar despertos, iluminados e perceber que não é bem isso. Que o tempo é o tempo, ele é precioso e o que o tempo vida é para ser apreciado a cada instante. Viver com intensidade é a coisa mais preciosa que existe. Dar valor a cada instante é isso que vale. Vida e morte são um par trabalhando juntos. Vida e morte não se opõem, não brigam um com o outro. E quando eu assisti essa sua palestra e a senhora disse isso, me veio à mente um trecho do livro O Profeta do Khalil Gibran, em que ele fala da razão e da paixão, e ele diz que ambas são convidadas que devem ser tratadas de forma igual dentro da nossa hospedaria, para não desonrarmos uma nem outra, e que Deus se move na paixão e descansa na razão, e que nós devemos cuidar dessas duas hóspedes da mesma forma. E quando eu ouvi essa sua palestra, eu lembrei exatamente disso. Talvez nós tenhamos que cuidar da vida e da morte como hóspedes com a mesma importância, porque fazem parte da mesma história e mesma caminhada. E para a gente começar, Monja, eu vou contar que há um tempo atrás eu fiz um vestibular aqui em Brasília, na UNB, e o tema da redação me chamou muito a atenção e deu origem a essa série de reflexões que viraram essas palestras, essas lives. A dissertação da UNB, a redação dizia o seguinte: considerando a dualidade vida-morte, disserte sobre o cotidiano como um espaço de criação ou de cópia. Considerada a dualidade vida-morte, disserte sobre o cotidiano como um espaço de criação ou de cópia. E eu fiquei imaginando, se eu tivesse 16, 17 anos, talvez eu tivesse chorado na prova essa hora, né? Mas esse é um tema que é importante para todos nós. Vida, morte e tempo. O que são isso, Monja? Nós temos um verso que a gente diz quando termina o último período da meditação do dia, que diz: vida, morte é de suprema importância. Não são duais. A diferença e a proposta do Zen é a transcendência da dualidade, para a percepção desse uno, noite e dia, vida, morte. Um não existe sem o outro. Então, eles não são nem um par, são uma unidade. Então, vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Não desperdice esta vida. Então, não vamos desperdiçar essa oportunidade humana, porque o grande assunto para nós, seres humanos, é exatamente isso: vida-morte. O que é vida? O que é morte? Mesmo biologicamente, eles não chegam a uma conclusão. Você pega uma minhoquinha, você corta ela no meio, as duas partes se movem. O que é vida-morte? Quando é que é vida, quando é morte? Tudo que começa, inevitavelmente, termina. Veja só. Outra coisa interessante de refletir é isso. Shakyamuni Buda está com 80 anos, está doente. Há 3 meses ele já sabe que está chegando o final dessa existência, e ele vai se reunir, os seus discípulos se reúnem com ele no meio do mato, e ele vai dizer a eles: não se lamentem, tudo que começa termina, não é este corpo que vocês amavam, mas são os ensinamentos, a minha maneira de estar com vocês e de estar no mundo.
façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Então, quando a gente vai falar de vida eterna, não é que a vida seja eterna em si, ela é um processo incessante de nascer, morrer. Há um texto também da época de Buda que ele diz que tudo que surge desaparece e que num período de 24 horas, 6 bilhões de vezes, nós somos e deixamos de ser. Nós nascemos e morremos. E renascemos para esse novo ser, que não é mais aquele que foi antes. Não somos as mesmas pessoas desta manhã. Não só porque células estão nascendo e morrendo incessantemente em nosso corpo, mas a nossa maneira de ser e de estar na vida se transforma. E isso nós chamamos da percepção do despertar. Quem percebe isso vive de uma maneira mais leve, porque não há apego nem aversão, que são as nossas, o que nos aprisiona. O tempo, e aí tem um texto maravilhoso do fundador da nossa ordem, chamado Mestre Dogen, que se chama Uji em japonês, que significa existência-tempo. Não é que a existência é o tempo na existência. De novo, é uma palavra só. Esse autor, que é do século XIII, Mestre Dogen, é uma maravilha. A gente começa a ler e não quer ler mais nada, porque ele nos provoca muito essa reflexão de não dualidade. A existência é o tempo. Nós não viemos de algum lugar e vamos entrar no tempo. Nós somos o tempo e somos o nosso tempo vida. Nós somos o tempo do nosso tempo. Nós sabemos lidar com as coisas da nossa era. Nós talvez não soubéssemos lidar se nós agora fôssemos transportados para a época da pedra lascada, nós não íamos saber fazer armas com pedras. Se nós fomos transportados, pudéssemos ser transportados para daqui a 1000 anos, também seria diferente. Quanto a essas pessoas que querem deixar o corpo, né? Tem umas coisas que aparecem assim, eu vou embalsamar meu corpo ou vou deixar ele congelado em nitrogênio para daqui a 100, 200 anos acordar. Mas você não é mais uma pessoa daqui a 100, 200 anos. A sua compreensão da realidade, a sua percepção não estará de acordo com o tempo, porque o nosso tempo é o nosso tempo do agora. E esse tempo do agora, ele é construído de tudo que já foi no passado. E nós somos esse DNA que passou por milhões de vidas. Milhões de nascer e morrer, de nascer e morrer. E que continua e continuará, não só na nossa descendência direta consanguínea, mas naquilo que nós fazemos na nossa vida, que deixa marcas invisíveis no universo e tendências a se repetir. Então, vem com isso também uma responsabilidade. Que causas e condições eu estou criando com a minha fala, com o meu gesto, com a minha atitude, com a minha vida, que vai criar tendências a ser mantidas? Será que elas são benéficas? Dentro do meu ponto de vista, neste momento e da minha compreensão da realidade, o que eu acho que pode ser excelente pode ser considerado péssimo no futuro. Por exemplo, nós temos hoje pessoas atirando bombas em outros países, uns lutando contra os outros. E nos parece tão absurdo que isso ainda aconteça, mas as pessoas que estão nesse processo de construir armas, de pensar em armas nucleares, em querer se defender e atacar, para eles estão fazendo bem. Eles não acham que são errados. Eles acham que eles são bons e que estão fazendo uma coisa benéfica para a humanidade. Enquanto, do meu ponto de vista, eles são terrivelmente errados. Eles não despertaram, não perceberam que cada vez que você joga poluição na atmosfera, você está poluindo a você. Cada vez que você joga um pensamento maléfico no mundo, você está sendo banhado por ele também. E vai ter repercussões. Então, o ensinamento de Buda principal é a lei da causalidade. E Buda dizia, quem compreende a causalidade, compreende o Dharma. Dharma são os ensinamentos. Que tudo que existe é uma causa, mas essa causa precisa ter uma condição propícia. E nós estamos criando causas e condições benéficas, e o que eu chamo de benéfico, será que realmente é benéfico